Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre vários assuntos, principalmente sobre aquela mesa gigante onde o presidente da Rússia e o presidente francês fizeram uma reunião. E vou falar também sobre algumas coisas que o Papa Francisco disse naquela entrevista lá na Itália, que foi muito interessante. Além do que, lerei mensagens que vocês estão me mandando. Vamos começar pela mesa, porque aquela mesa branca enorme de 6 metros me chamou muita atenção. Tenho certeza que você assistiu o noticiário e você se perguntou, mas e essa mesa aí, precisava ser tão grande? Por que será? De um lado, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, o anfitrião, e na outra ponta, o presidente da França, Emmanuel Macron, o convidado. Eu acho que quando os presidentes se reúnem, a ideia básica é fazer diplomacia, né? É os países conversarem, baterem um papo, trocarem informações importantes, discutirem assuntos relevantes para as nações. A mesa belíssima, diga-se de passagem. Deve ser uma mesa, Palácio do Kremlin, deve ser uma mesa antiga, muita coisa, muito documento importante deve ter sido assinado naquela mesa por outras autoridades no passado, né? É uma mesa da cor da paz e com o peso do poder do anfitrião Vladimir Putin. É grande a mesa do Putin, hein? Vou te falar. Medo de pegar Covid? Será isso? Tudo bem que tem que evitar aglomeração, né? Manter um certo distanciamento, mas põe distanciamento nisso. Só eles dois ali naquela mesona. Para ouvir o que um outro falava, só com fone de ouvido, com microfone. Tinha até um aparelhinho de tradução, né? Porque o Putin fala bem a língua dele e o Macron fala francês. Cochicho, conversinha ao pé do ouvido ali, nem pensar. 6 metros de mesa. Seria esse um esforço diplomático diferente? Acho que esforço diplomático não houve. Houve sim esforço midiático para que o Putin, o anfitrião, pudesse mostrar o seu poder e o quanto ele pensa diferente das demais nações. A Rússia brigando com Deus e o mundo e o Putin cada vez mais distante. Eu já vi mesa de reunião grande, mas geralmente tem muitos convidados, né? Alguém fica na ponta da mesa, é o cara que vai pagar a conta ou que vai comandar a reunião e os outros ficam um do lado do outro. Mas aquela mesa que não é de jogos, porém ali foi dado mais um lance do carteado da política internacional. Não sei se era a intenção, mas a mensagem que passou é de que o presidente russo quer distância do presidente francês. E eu quero ver como é que vai ser na semana que vem, porque o nosso presidente Bolsonaro está indo lá para a Rússia, vai se encontrar com o Putin. Será que o encontro vai ser naquela mesa enorme? Ou eles vão ficar lado a lado? O Bolsonaro, como nós sabemos, é unha e carne com o Trump, que era o presidente dos Estados Unidos. Ele não gosta muito de comunista, esquerdista, vermelho, essas coisas. Aliás, não gosta nada. Mesmo assim, quer saber? Periga o Putin e o Bolsonaro virarem melhores amigos. Eu não duvido. A questão delicada é essa guerra fria entre Rússia e Ucrânia, que, aliás, não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas o presidente do Brasil vai lá, justamente agora, né? Seria bom que depois o Bolsonaro desse uma passada na Ucrânia também, para não ficar parecendo que ele está dando razão para um ou para outro. O que precisa é pôr logo as cartas na mesa. A Rússia vai invadir a Ucrânia ou não vai? Espero que não, porque estará comprando briga com outros países e seria quase que o começo de uma guerra mundial. Mas pelo tamanho daquela mesa, já dá para medir o tamanho do distanciamento entre Rússia e demais países, não é? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Sempre tem uma crônica aqui no Lado B, Notícia com Brito Júnior. Olha, se eu fosse o Putin, eu surpreenderia. Chamava todos os presidentes das outras nações, até o presidente da Ucrânia, para jogar baralho naquela mesa. É truco! Que tal? Fazer amizade, né? Agora eu vou ler algumas mensagens que vocês me mandaram. A Graça Maria Carvalho
sobre o hábito de ler. A gente discutiu esse assunto aqui. Brito, amo ler, pena que hoje em dia os livros estão muito caros. Meu pai trazia o jornal e fazia questão que os filhos lessem. Forte abraço. A Graça é de Olinda, Pernambuco. Interessante esse hábito de trazer o jornal e ler para as pessoas. Sabe que isso aqui eu faço aqui em casa algumas vezes também. Quando eu vejo uma matéria interessante no jornal, eu indico para minha mulher, para o meu filho, e eles fazem a mesma coisa, principalmente a minha mulher em relação a mim. E assim a gente vai aprendendo coisas que de repente passam batido pela nossa frente, a gente não percebe, mas sempre tem alguém para chamar a atenção. É uma troca muito boa. E isso pode ser feito inclusive através dos canais do YouTube. Se você vê que eu tenho um conteúdo interessante, um assunto que pode interessar para os seus amigos, indica lá para eles. Dá uma olhada na crônica eletrônica do Brito, ele está falando sobre esse assunto aqui interessante e tal. É por aí que a coisa vai. A Rosona, que já virou sócia aqui. Como sempre, você traz a notícia com humor e leveza. Por isso, gosto muito de suas crônicas. Boa, Rosona. Eu acho que não é preciso ser raivoso e nem repetitivo para fazer uma crítica. E mais, nem tudo é crítica. Quando a gente percebe que alguma coisa evoluiu, ficou melhor, a gente também tem que saber elogiar. O mundo precisa de um pouco mais de elogio e diplomacia. Isso é que seria importante, porque só criticar, falar mal dos outros e puxar a faca e querer briga, isso não vai levar a lugar nenhum. Ou melhor, vai levar ao lugar onde a gente está hoje, né? Quase destruindo o planeta. Daniela F. Teus vídeos estão ótimos, sem propaganda, assuntos atuais e sem blá blá blá. Consigo ver até o final. Muito importante isso que você está dizendo, Daniela F. Porque o vídeo, claro, você pode assistir o quanto tempo você quiser, mas ele se torna mais interessante quando você capta toda a mensagem dele e assiste até o final. Que bom que você faz isso. E essa é a proposta. Ser conciso, ao contrário dos telejornais, ao contrário dos jornais impressos, que você tem que ler tudo aquilo, aquela tripa inteira, ou assistir o telejornal inteiro, 1 hora de jornal, chato pra dedéu. Porque essa é uma crítica que eu faço aqui. Eu nunca vi tanta encheção de linguiça em telejornal como nos dias atuais. Telejornal, pessoal, tem que ter no máximo 20 minutos de duração. Vamos botar aí estourando meia hora, com as principais notícias. Se você não tem nem comentarista, porque a sua emissora acha que não deve comentar os assuntos, apenas dar a notícia nua e crua, por que você tem 1 hora de jornal? E tem jornal que dura 1h30. Então, assim, é falta de outra programação? Aí a gente vem aqui na Crônica Eletrônica, pega as notícias que eu acho que são pautas interessantes e entrega para vocês de uma maneira objetiva. Aqui no YouTube, você assiste no momento que quiser. Muito bacana. N-Flac. Brito, mais uma crônica interessante, mostrando claramente como é o homem. A imagem, às vezes, valendo mais do que o caráter. Ela estava falando, ela ou ele, eu não sei, N-Flac, se é ela ou ele, sobre o desembargador que tinha a foto de uma biblioteca no fundo e aí o painel caiu e ele pagou o maior mico, que eu falei semana passada, livros fake, né? A gente tem que ser verdadeiro. E aí eu já emendo com algumas coisas que o Papa Francisco falou naquela entrevista que ele deu. E que ontem acabou sendo assunto em todas as emissoras, todo mundo está falando sobre isso. Porque não é comum o Papa, seja ele o Francisco ou os outros que passaram, dar uma entrevista num programa de televisão. Não foi, mas seria como se, para vocês entenderem, como se o Papa estivesse dando uma entrevista para o programa do Pedro Bial, entendeu? Um talk show. Então, o Papa numa tela enorme lá e o apresentador do programa, que se não me engano, ou era italiano ou era espanhol, agora não lembro, fazendo as perguntas e tentando fazer uma entrevista animada e solta com o líder da maior igreja do mundo, o Papa Francisco. E ele conseguiu. Foi uma ótima entrevista. O Papa falou coisas incríveis e, inclusive, até citou o Roberto Carlos, falando lá a respeito de vários assuntos. Ele citou um trecho de uma canção do Roberto Carlos. O Papa que, como vocês sabem, foi numa loja de discos, isso foi mostrado, para abençoar lá a loja do amigo dele. E ele falou então nessa entrevista que não foi lá comprar nada, ganhou alguns presentes lá, um disco de música clássica, mas ele foi lá para
ajudar o seu amigo, abençoar o novo negócio, a nova loja dele. E que ele tem poucos amigos, mas ele é um Papa que prefere até não morar naquela residência oficial para não ficar isolado. Ele gosta mais de ter contato o mais próximo possível, considerando a pandemia, com os seus amigos. E ele disse, são poucos amigos de verdade que a gente tem. O Papa muito carismático, muito simpático, dando show como sempre. Pessoal, muito obrigado por assistir até o final. Agora pense, reflita sobre o que foi falado aqui e coloque nos comentários que eu vou ler e vou responder. Até a próxima crônica.